8 em cada 10 cidades apontam falta de condições para a retomada das aulas presenciais em 2020. As informações com Carlos Alberto. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, aponta que entre as 5.568 cidades brasileiras, 3.275 não têm condições para a retomada das aulas presenciais na rede pública ou privada ainda em 2020. Pela pesquisa da CNM, 8 em cada 10 municípios descartam aulas com a presença dos estudantes em sala de aula nos últimos 2 meses e meio deste ano. A realidade no Ceará mostra um percentual acima da média nacional, segundo cálculos do presidente da Associação dos Prefeitos APRESE, Nilson Diniz. Segundo Nilson, dos 184 municípios cearenses, 90% não encontram condições adequadas para reiniciar as atividades em sala de aula. A pesquisa ouviu representantes de 3.988 municípios, ou seja, 71,6% do total de cidades brasileiras, onde estão, pelos números do IBGE, 31,4 milhões de estudantes da educação básica. Os levantamentos mostram que, desse contingente, 14,6 milhões de alunos são atendidos pela rede municipal. A pesquisa abordou gestores sobre a reabertura de escolas de qualquer tipo, públicas ou privadas. Os dados da pesquisa e as opiniões colhidas pela CNM apontam ainda que, diante da incerteza quanto às condições de saúde de estudantes, professores e funcionários das escolas públicas, há necessidade de altos investimentos em equipamentos de proteção. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7 horas e 33 minutos. Agora, para mais informações sobre esse assunto que mexe com a vida de milhares e milhares de cearenses que têm filhos na rede municipal de uma das 184 cidades do Ceará, nós vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com o presidente da APRESE, Nilson Diniz. Presidente, já fizemos referência ao seu nome nessa participação do Carlos Alberto, quando fala que 9 em cada 10 municípios do Ceará não têm condições para a retomada das aulas presenciais em 2020. É uma realidade, presidente, que agora nós precisamos olhar para 2021, o calendário das aulas na rede municipal de ensino. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia a todos os ouvintes do Alerta Geral, bom dia Luzno, bom dia Beto. Olha, essa é uma avaliação que nós fizemos junto aos nossos associados. É evidente que o trabalho, existe a parte da autonomia municipal. Então, a APRESE, preocupado com essa questão do recrudescimento do número de casos no estado do Ceará e também com esse momento da chegada, né, do aluno na sala de aula, a gente realmente fez aí essa avaliação, já fizemos 2 avaliações e um número muito expressivo, né, como você está falando aí da própria CNM, de municípios que querem que nós tenhamos aulas apenas agora no ano de 2021, todos preocupados com a condição dos funcionários, com a condição dos alunos, com a condição dos nossos funcionários de um modo geral, enfim. A sala de aula representa na cabeça de todos, né, assim, um momento de muita aglomeração e pode aí se juntar a esse momento que você estava acabando de falar aí, Luzno, com relação a esse momento eleitoral. Nós estamos vivendo aí um momento eleitoral onde está tendo muito contato humano, apesar de não estar havendo reuniões ou comícios na grande maioria dos municípios, né? O Ministério Público trabalhando nesse sentido, mas dificilmente vai coibir a questão de você fazer as visitas domiciliares, o aperto de mão, o abraço, o contato do eleitor com os cabos eleitorais, com os vereadores, e isso realmente faz com que a gente possa também disseminar esse vírus. Então, há uma preocupação grande da APRESE nesse momento, tá certo? E a recomendação, primeiro, é que cada município possa avaliar de maneira individual o seu caso. Procura discutir isso no Conselho Municipal de Saúde, onde você tem representantes de vários segmentos, e isso aí tem uma avaliação da Secretaria de Saúde do município, da parte sanitária, e em seguida, se decidir sobre essa não retorno das aulas,
levar essa conduta ao próprio Conselho Municipal de Educação, onde você possa ali, juntamente com os pares ali, representantes da sociedade civil, dos pais, dos alunos, do legislativo, do executivo, enfim, da sociedade civil, possa discutir no Conselho Municipal de Educação e firmar aí um compromisso para que a sociedade possa participar. É importante que a gente possa ver isso aí. Então, a enquete que nós fizemos, realmente ela coincide com os dados da CNM, né, mostrando que mais de 80% dos municípios eles querem que apenas as aulas possam voltar em 2021. Presidente Nilson Diniz, também conosco o jornalista Beto Almeida. Prefeito Nilson, bom dia. Eu tenho aqui um questionamento para fazer com o senhor, o seguinte: dos 184 municípios do Ceará, todas as prefeituras estão oferecendo, por exemplo, neste momento, aulas remotas para os seus estudantes da rede pública de ensino municipal? Olha, essa é a recomendação tanto do governo do estado como a recomendação da Prece. Nós acreditamos que esse trabalho vem sendo feito. Naturalmente, Beto, há muitas limitações, principalmente dos pequenos municípios. Dois aspectos. Primeiro, nas escolas rurais, você ter acesso à internet. Dois, a quantidade de alunos que tem realmente muita carência e a capacidade que eles possam ter de ter acesso à internet, de ter um aparelho, de ter um sistema que possa permitir com que ele possa receber isso. Então, existem as limitações, mas praticamente todos os municípios estão trabalhando de maneira remota as aulas. Agora, é evidente que eu acho que muitos municípios têm dificuldade, eu digo isso aqui no meu município. Nós temos praticamente a internet em quase todas as áreas aqui, mas ainda tem pequenos locais que ainda não chega a internet na zona rural e que isso tem dificultado a questão de passagem das informações por via remota. Presidente Nilson Diniz, a gente fica aqui no dilema entre o risco da infecção pelo coronavírus entre alunos, professores e funcionários das escolas municipais, assim como também, essa é uma realidade nas escolas particulares, o dilema entre essa situação e a projeção sobre os prejuízos que esses estudantes terão do ponto de vista do conteúdo e muitos até mesmo abandonando por muito tempo aí a escola pública. O senhor ou a Prece já começou a avaliar, fazer uma projeção sobre os prejuízos que nós teremos na área da educação a partir da suspensão das atividades, que hoje, neste momento, está completando 7 meses sem aula? Repito, dilema entre essa realidade em relação à ameaça da Covid-19 e os prejuízos no aprendizado dos estudantes. Olha, esse é um prejuízo incalculável, né? Imensurável, porque nós temos a verdadeira dimensão dessa dificuldade e isso é que tem nos feito aí, tentado encontrar, através da parte remota, chegar a todos os alunos. Além da questão, Luzinor, da questão que você falou, da chegada da parte do cognitivo desses alunos, existe uma outra coisa também, que muitos deles, a questão, primeiro, a questão da saúde mental, né? Quantas crianças, quantos adolescentes, né, nesse momento passam por dificuldade e precisavam daquela socialização para melhorar o seu acompanhamento. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito. A outra questão, que essa pelo menos está sendo diminuída para muitos outros alunos de baixa renda, os municípios estão distribuindo os kits da alimentação também, da alimentação escolar, e pelo menos isso aí está sendo amenizado, levando para eles. Mas esse prejuízo ele é incalculável. Nós estamos preocupados não só com a questão cognitiva, mas como também com a saúde mental desses jovens que precisam, né, dessa socialização, precisam desse crescimento, precisam da participação. Mas, infelizmente, a gente toma uma decisão dessa tão importante. E, neste instante, você estava falando aí que a Prece até tinha se pronunciado sobre a questão anterior, sobre a questão das eleições. Quer dizer, o Brasil tomou uma decisão de fazer a eleição independente da condição sanitária desse país, de poder realizar uma eleição numa situação dessa, né, na questão sanitária. Então, você vê que os valores aí
eles são diferentes, tá certo? Então, eu pelo menos fico tranquilo, todos nós que fizemos, mostramos a preocupação nesse momento e sabíamos que não tem como controlar, quem está contaminado nesse momento e sai por aí fazendo visita desenfreadamente, causando aí a possibilidade da gente ter um aumento do número de casos aqui no estado do Ceará e no Brasil, de modo geral. São 7h41. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral. Eu vou trazer o Beto Almeida para questioná-lo se ele tem mais uma pergunta para o presidente da Press, Nilson Diniz. Só mais uma, prefeito, é o seguinte, a gente percebe muito o discurso de quem defende, pegando, por exemplo, o caso das escolas privadas, né? Dizendo o seguinte, de que, pode-se abrir, por exemplo, bares, mas escolas, não. Uso até aquele argumento que eu acho, de certo modo, hipócrita, de dizer o seguinte, o vírus não frequenta o bar, mas pode frequentar a escola, as barracas de praia podem estar funcionando, mas a escola não. Mas tem um aspecto aí que eu queria que o senhor avaliasse comigo, o seguinte, quando a escola reabre, o aluno ele é obrigado a ir todos os dias, passar um bom período do seu tempo dentro da escola, em convivência com outros alunos, em convivência com funcionários, com professores. Esses alunos têm que retornar dentro de ônibus escolares. Enfim, essas condições, no seu entendimento, são realmente mais do que justificáveis para as escolas terem, ou os municípios hoje terem, o temor de retorno às aulas presenciais? É evidente, Beto. Olha, o momento, principalmente em muitos outros lugares do estado do Ceará, eu estou aqui na região Centro-Sul, e nós estamos aqui com o aumento do número de casos, só por conta dessa volta eu acho que da eleição, né, do período no período eleitoral que nós estamos vivenciando, e a gente vê o seguinte, os momentos são diferentes. O maior número de casos que ocorreu aqui na nossa região foi no mês de agosto, mês de setembro. Fortaleza foi no mês de maio. Então, cada um tem sua realidade. Isso que você está falando é a diferença, né? O número de contatos que esses alunos fazem, porque ele não faz contato só na sala de aula, ele faz na hora da recreação e na hora do transporte para ir e para voltar. Esses alunos ainda têm um outro agravante. Chegando em casa, né, como eles, na maioria das vezes, eles vão ser portadores assintomáticos desse vírus, eles vão levar para os pais, para os avós, para os tios, para os familiares, e isso vai causar um impacto muito grande. Então, essa rede de cruzamento que dá no número desses alunos é uma coisa impressionante, tá certo? Diferente desses outros lugares que são de forma esporádica, tá certo? E é evidente que por trás dessa discussão toda há uma discussão econômica, tá certo? Em detrimento da questão da saúde, tá certo? Então, às vezes, quando esses argumentos se tornam maiores, como é o caso da eleição, né? Ficou colocado aí que a democracia estava em risco, né? Diante disso aí foi que justificou-se fazer essa eleição esse ano. Então, é preciso a gente ter aí a cautela necessária, mas é evidente que nós estamos aqui conscientes do tamanho da complexidade que e da proteção da vida, que é muito mais importante do que essas coisas que nós acabamos de falar. São 7h44. 7h44. Presidente Nilson Diniz, agradeço mais uma vez a sua colaboração, participação aqui no Jornal Alerta Geral, com essas informações importantes por meio das nossas 25 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral e também das nossas redes sociais do Ceará Agora. Ao senhor, uma boa sexta-feira, um bom final de semana.